Superar desafios é uma parte inevitável da vida. Desde os primeiros passos na infância até as dificuldades que enfrentamos na vida adulta, os desafios nos testam constantemente em termos de força, resiliência, paciência e determinação. Esse processo de superação envolve aspectos emocionais, físicos e mentais, e saber como lidar com esses obstáculos pode transformar vidas, fortalecer a autoconfiança e promover uma mentalidade de crescimento. Neste texto, exploraremos a natureza dos desafios, como enfrentá-los e o impacto profundo que sua superação pode ter em nossas vidas. Os desafios estão intrinsecamente ligados à experiência humana. Eles podem surgir de diversas formas, como dificuldades financeiras, problemas de saúde, relacionamentos complicados, obstáculos profissionais ou crises pessoais. Apesar das variações na forma e na gravidade, os desafios têm um ponto em comum e exigem que saiamos de nossa zona de conforto. A palavra desafio em si carrega a ideia de provocação e convite à ação, obrigando-nos a buscar soluções, crescer e encontrar novos caminhos. A história da humanidade está repleta de exemplos de superação de obstáculos aparentemente insuperáveis, desde a sobrevivência em ambientes hostis até a colaboração social para o bem comum. Nos dias atuais, muitos dos desafios que enfrentamos são mais subjetivos e menos tangíveis. Por exemplo, a busca por propósito e sentido de vida em uma sociedade que promove padrões irrealistas de sucesso. A pressão por conquistas materiais e felicidade constante, somada à comparação incessante com os outros nas redes sociais, pode criar dificuldades emocionais e psicológicas que são tão desafiadoras quanto obstáculos físicos. A maneira como encaramos os desafios também está diretamente relacionada à nossa mentalidade. Psicólogos como Carol Dweck, por exemplo, argumentam que pessoas com uma mentalidade de crescimento, que acreditam que suas habilidades podem ser desenvolvidas através de esforço e aprendizado, estão mais preparadas para enfrentar adversidades do que aquelas com uma mentalidade fixa, que acreditam que suas capacidades são inatas e imutáveis. Superar desafios tem um impacto profundo na vida de uma pessoa. Não apenas aumenta a resiliência, mas também molda o caráter e contribui para o crescimento pessoal. Resiliência, que originalmente vem da física, refere-se à capacidade de um material retornar ao seu estado original após ser submetido à pressão. Psicologicamente, refere-se à capacidade de uma pessoa se adaptar e recuperar-se após enfrentar dificuldades. Pesquisas mostram que indivíduos resilientes tendem a ser mais felizes e bem-sucedidos, não porque enfrentam menos desafios, mas porque lidam com eles de forma mais eficaz. A resiliência não elimina os problemas, mas nos ajuda a manter uma atitude positiva e a acreditar que os desafios podem ser superados. O crescimento pessoal é outro impacto significativo da superação de desafios. Muitas vezes, é no processo de enfrentamento que descobrimos habilidades e forças ocultas. Os obstáculos nos forçam a pensar de maneiras novas, desenvolver soluções criativas e aprender a nos adaptar a situações imprevistas. A superação de uma dificuldade também aumenta a autoconfiança, fortalecendo a crença de que podemos lidar com futuros desafios. Superar desafios também pode estreitar os laços com as pessoas ao nosso redor. Dificuldades compartilhadas podem fortalecer relacionamentos, seja entre amigos, familiares ou colegas de trabalho. A empatia e o apoio mútuo desempenham um papel importante durante períodos difíceis, criando redes de apoio que podem ser essenciais para a superação. Dada a importância dos desafios em nossas vidas, como podemos enfrentá-los da melhor maneira? Embora a abordagem possa variar de acordo com a natureza do problema, algumas estratégias são amplamente eficazes. O primeiro passo é a aceitação. Negar ou evitar enfrentar um problema geralmente apenas piora a situação. Aceitar o desafio não significa desistir, mas sim reconhecer que há um obstáculo e que será necessário esforço para superá-lo. Outra estratégia eficaz é dividir grandes desafios em partes menores. Isso torna a tarefa menos intimidadora e cria uma sensação de progresso à medida que pequenos passos são completados. Também é essencial buscar apoio quando necessário. Ninguém precisa enfrentar tudo sozinho, e pedir ajuda pode oferecer novas perspectivas e soluções. Ser vulnerável é uma força, não uma fraqueza. Adotar uma mentalidade de crescimento também é crucial. Encarar os desafios como oportunidades de aprendizado muda a maneira como os percebemos.
Em vez de ver um obstáculo como um sinal de fracasso, podemos encará-lo como uma experiência de aprendizado. Ao mesmo tempo, a autocompaixão é essencial. Muitas vezes, somos nossos maiores críticos, o que pode aumentar o estresse e a pressão. Tratar-se com a mesma gentileza que ofereceria a um amigo em dificuldades ajuda a manter o foco e a perseverança. A resiliência, que pode ser cultivada, também desempenha um papel vital. Desenvolver hábitos que promovam o bem-estar, como exercício físico, descanso adequado e manter conexões sociais, fortalece nossa capacidade de enfrentar desafios. Manter o foco no presente é outra estratégia útil. Em vez de se perder em cenários futuros negativos, concentrar-se no momento ajuda a lidar de maneira mais eficaz com a situação em mãos. A adaptabilidade também é essencial. Nem sempre podemos controlar os desafios que surgem, mas podemos controlar como reagimos a eles. A flexibilidade mental, ou seja, a capacidade de mudar de estratégia quando necessário, é uma habilidade valiosa para superar obstáculos. Histórias de superação de desafios são uma grande fonte de inspiração. Um exemplo marcante é o de Helen Keller, que, apesar de ser surda e cega desde a infância, aprendeu a se comunicar e se tornou uma autora e ativista de renome. Sua vida demonstra que, mesmo diante de obstáculos aparentemente insuperáveis, é possível encontrar maneiras de viver plenamente. Nelson Mandela é outro exemplo inspirador. Após passar 27 anos preso durante o apartheid na África do Sul, ele saiu da prisão sem ódio e, em vez de buscar vingança, liderou seu país rumo à reconciliação. Mandela demonstrou que mesmo as circunstâncias mais sombrias podem ser superadas com empatia e uma mentalidade de crescimento. No esporte, histórias de superação são comuns. Michael Jordan, considerado um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, foi cortado da equipe de basquete da escola no início de sua carreira. Em vez de desistir, ele usou essa decepção como motivação para trabalhar ainda mais duro, eventualmente se tornando uma lenda no esporte. Esses exemplos mostram que, embora os desafios sejam inevitáveis, a maneira como os enfrentamos pode transformar nossas vidas. Enfrentar e superar obstáculos revela nossa verdadeira força e potencial, muitas vezes levando a conquistas extraordinárias. Embora seja natural desejar uma vida sem dificuldades, os desafios desempenham um papel crucial no crescimento humano. Assim como o corpo físico precisa de resistência para se fortalecer, a mente e o espírito também se desenvolvem através das adversidades. Estudos mostram que pessoas que enfrentam adversidades moderadas ao longo da vida tendem a ser mais resilientes e emocionalmente equilibradas do que aquelas que enfrentam extrema adversidade ou nenhuma dificuldade. Os desafios nos ensinam a lidar com o fracasso e a buscar soluções criativas, enriquecendo nossa visão de mundo. Além disso, superar desafios frequentemente resulta no que os psicólogos chamam de crescimento pós-traumático. Após passar por experiências difíceis, muitas pessoas relatam um crescimento pessoal significativo, como uma nova apreciação pela vida, relações mais fortes e uma redefinição de prioridades. Embora os traumas sejam dolorosos, eles podem servir como catalisadores para uma transformação profunda. Em vez de simplesmente retornar ao estado anterior após enfrentar um desafio, o crescimento pós-traumático nos mostra que é possível emergir mais fortes, sábios e mais capazes de lidar com as adversidades futuras. A superação nos leva a descobrir capacidades ocultas, ampliando nossa autoconfiança e resiliência. Concluindo, os desafios são inevitáveis, mas também representam oportunidades únicas de crescimento e autodescoberta. Eles nos forçam a sair da zona de conforto, desenvolver habilidades e resiliência, e, no processo, nos tornamos mais fortes e mais confiantes. Enfrentar os obstáculos com uma mentalidade de crescimento, buscando apoio e praticando a autocompaixão, nos prepara para vencer as adversidades. Cada desafio superado nos aproxima de uma versão melhor de nós mesmos, tornando-nos mais preparados para enfrentar o futuro com coragem e determinação. Depois desse texto inspirador, peço que se inscreva em nosso canal, ative o sininho para notificações, deixe o like e compartilhe.